visualizar pela fé e verbalize. Você tem poder de vida na sua boca. Diga, eu tenho poder de vida na minha boca. Profetize. Ah, pastor, mas isso é vale de ossos secos. Não, não importa. Se você vê com a fé, Deus pode mudar essa situação em nome de Jesus. Então, Pai, nós oramos e já vemos pela fé essa pessoa sentada, seja quem for, um familiar, alguém que você ama, alguém que você deseja convidar, já creia em nome de Jesus. Nós estamos desocupando espaço, Senhor, para colocar pessoas para o reino de Deus. Nós já sonhamos com pessoas, porque nós amamos pessoas, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Já veja por fé pessoas sentadas perto de você, visualize e declare, tá? Sempre que você chegar aqui, você vai começar a visualizar e declarar em nome de Jesus. Vamos lá, o nosso tema de hoje, nós estamos numa nova série, tá? Essa série é Jesus a porta. A palavra de Deus diz que Jesus ele é a porta. Se alguém entrar, sairá e achará descanso. Você precisa ler a Bíblia, tá? Então a palavra de Deus fala sobre isso. Se alguém entrar, eu sou a porta, Jesus está falando. Se alguém entrar, sairá e achará descanso. Você quer descanso? Entre pela porta. É a palavra de Deus que está falando para nós hoje. Então, nós vamos começar essa nova série e hoje nós temos esse tema: um toque de Jesus muda a sua vida. Fala para a pessoa que está perto de você: um toque de Jesus pode mudar a sua vida. Ele está aqui para isso. Ele pode mudar hoje os teus sonhos, os teus desejos, aquilo que você quer. Mas para isso você precisa de algo que o Espírito Santo de Deus quer trazer para nós hoje. E eu quero começar lendo a palavra de Deus em Mateus capítulo 8, verso de 1 a 3, nessa noite. A palavra do Senhor Jesus para nós diz assim: quando ele desceu do monte, está falando de quem? Jesus. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou livre da lepra. Diga comigo assim: Senhor, eu quero o teu toque hoje. Toca na minha vida, Senhor. Eu quero ser tocado pelo Senhor hoje. Quantos querem isso para a sua vida? Então você que quer, aplauda Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu quero começar perguntando para vocês: esse homem, ele tinha motivo para adorar? Diante da circunstância, do problema que ele estava vivendo? O que vocês acham? Sim ou não? Pois eu quero falar para vocês hoje que adoração não é momento. Adoração não é circunstância. Porque a gente não adora pelo aquilo que ele faz, mas pelo aquilo que ele é. Diga aleluia por isso. Vocês estão entendendo o que Deus quer falar conosco hoje? Então, queridos, você só adora quando tudo vai bem? Porque tem gente que é assim, né? Se tem dinheiro na conta, aleluia. Né? Glória a Deus, está todo mundo feliz. Mas a Bíblia vai nos levar para esse entendimento. Então, uma atitude pode atrair os olhos de Jesus. E a adoração daquele homem, do leproso, ele conseguiu puxar os olhos de Jesus. Olha que coisa linda. É assim que Deus quer fazer com a gente. Então, adoração não é pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. A adoração não se trata do momento que eu estou vivendo, porque tem alguém que possa estar vivendo assim. Então, não é o meu estado, o meu status, o momento em que eu estou vivendo. Não é se eu tenho ou não dinheiro na conta, não é por causa das circunstâncias, seja o que for que você possa estar vivendo. Eu quero dizer para você,
é importante que você aprenda a dar glória a Deus, glorificar o nome do Senhor, adorá-lo pelo aquilo que Ele é. Adoração é o reconhecimento de quem Deus é. Isso é adoração. Mesmo sem coisas importantes acontecendo, nós precisamos aprender a dar glória a Deus. A Bíblia nos ensina sobre isso. Agora, então, eu vou perguntar novamente: esse homem tinha motivo de adorar? É porque agora vocês sabem, né? Que realmente alguém precisa adorar a Deus independente das circunstâncias. Agora, vamos pensar de uma forma humana o estado em que ele estava vivendo realmente, aparentemente, né? Agora, ele poderia até ter as suas limitações, mas o que mudou e que fez a diferença na vida daquele homem foi justamente ele entender a importância da adoração. E é por isso que ele então decide adorar o Senhor. E o estado que você possa estar vivendo não pode determinar se você vai ser um adorador ou não, porque tem gente que só adora quando tudo está bem. Ah, está tudo muito legal, então sou um adorador. Só dá aleluia quando está tudo muito bem. Só celebra e canta quando está tudo muito bem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pela forma natural, aquele homem não tinha motivos. Talvez você agora vai entender o que eu quero falar. Talvez ele não tinha motivos para adorar diante daquela situação, mas ele descobriu que a adoração não tem nada a ver com a forma natural, é algo espiritual. Olha só, por quê? Aí eu vou te explicar por quê. Porque o leproso naquela época, a Bíblia vai explicar isso aqui, tá? E eu quero ler com você lá em Levítico capítulo 13, verso 45. Olha como vivia um leproso. Quem ficar leproso, está escrito aí, né? Apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Era assim que tinha que viver um leproso, porque ninguém podia nem encostar perto de um leproso. E então, imagine essa cena. E eu fico agora pensando, aquele homem deve ter ouvido falar ali no meio de outros leprosos, né? Ele deve ter ouvido falar: Jesus, o Messias, a porta vai passar hoje aqui. Uau! Vai passar aqui próximo. E quando Jesus está descendo, tem uma grande multidão, e então aquele leproso resolve vir ao encontro de Jesus. Agora, gente, ele não podia. Ele não podia fazer aquilo, porque na verdade ele poderia ser morto, apedrejado, porque se um leproso fizesse o que ele fez, ele poderia ser apedrejado. E aí, então, ele decide do seu coração. Olha só, Levítico 13:46 diz assim: enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado, fora do acampamento. Agora, entenda bem, ele pulou por cima de tudo isso e diz assim: eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Então, geralmente, alguém que está leproso emocionalmente, né? Leproso com algumas questões emocionais na sua vida, quer se isolar. Eu já vi muita gente dizer assim: ah, pastor, eu não vou no culto hoje, não, porque eu não estou bem. Eu até posso dizer para você: joia, isso é muito legal, mas não vai resolver. Porque não é se isolando que se resolve, é buscando ajuda. E esse homem então decide no seu coração ir atrás de ajuda. E por causa disso, a Bíblia vai falar que ele entendeu.
ele entendeu algo poderoso. E eu quero dizer para você hoje, Deus está aqui nessa noite. E se você tocar em Jesus, se você tocar nele, você poderá ser curado de qualquer tipo de problema que você possa estar passando e vivendo. Mas você precisa decidir, porque um toque de Jesus muda a sua vida. Fala isso para pelo menos 3 pessoas que estão perto de você. Um toque de Jesus muda a sua vida. Então, aquele homem entendeu que pelo natural ele não tinha condições de adorar, mas no Espírito Jesus se revela a ele quem verdadeiramente ele é. É tanto que a palavra que veio ao meu coração é Isaías 9,6. Olha só o que diz aí. A Bíblia diz assim: porque um menino nos nasceu. Quem é ele? Jesus, o Filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Escute isso, aquele leproso estava ali e alguém disse para ele: você está com lepra. Ei, não quero nem saber. Ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz, ele é que cura. Imagina isso, imagina isso. Ah, queridos, você talvez não está entendendo, mas veja só, às vezes vai aparecer uma enfermidade e nós vamos ter que declarar: ele é o príncipe da paz, ele é o poderoso, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade. Você precisa adorar o Senhor, aprender a adorar o Senhor. Ei, não, eu estou passando por luta, chegou uma situação difícil na minha empresa. Ele é poderoso, ele é capaz de mudar todas as coisas, ele é maravilhoso, ele é o príncipe da paz, é aquele que governa todas as coisas. Eu estou passando pela sombra da morte. A palavra do Senhor Jesus diz, olha só, a palavra diz assim, a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque ele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Nós estamos entendendo isso? Fala pelo menos para 3 pessoas que estão perto de você, diga: a minha adoração é porque ele é. Vamos lá. Ele é o quê? Vamos lá repetir? Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus poderoso, Pai eterno, e ele é príncipe da paz. Fale pelo menos para 3 pessoas que estão perto de você. Ele é poderoso, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz. Uau! Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje. A minha adoração não depende de momento. A minha adoração fala de quem ele é. Ele é poderoso. Ele é capaz de mudar todas as coisas. Então, existem muitas pessoas que na Bíblia entenderam isso. Quer ver o exemplo de uma pessoa? Ana. Lembra da história da Ana, gente? Quem é que está lendo a Bíblia aqui? A palavra do Senhor Jesus vai dizer que Ana, ela, mesmo diante da dor, porque o desejo da Ana era ter filhos, mas ela não podia ter filhos. Ela é estéril. E a Ana, então, vai todos os anos subir para fazer adoração ao Senhor. E como de costume, ela vai de novo, todos os anos. Agora, pensa comigo. As circunstâncias diziam que não, porque lá, além de tudo, tinha uma rival dela chamada Penina, que era chata demais, né? Pegando no pé, mostrando a renca de filhos, e eu imagino o que essa mulher estava passando. Mas humilhação, mas ela se levantando no meio de tudo isso e fazendo adoração ao Senhor. Então, na Bíblia, essa mulher, ela vai em encontro do Senhor. Qual era o sonho dela? Ter filhos. Qual era o nome dela? Ana. E a Ana, então, ela
vai adorar o Senhor mesmo assim, diante dos problemas. O que eu quero te levar hoje a pensar? A importância de você fazer um lugar de adoração na sua casa. Faça da sua casa um lugar de adoração. Faça lá no seu trabalho um lugar de adoração. Faça do seu carro um lugar de adoração. Não perca tempo. Levante altares de adoração, porque é importante você viver isso. E a palavra, então, vai nos ensinar. E a Ana, então, ela vai ali. Agora, sabe o que acontece? Quando a Ana vai nesse dia, eu fico imaginando ela indo para o lugar de adoração. E ela, então, vai e chega lá. Ela, naquele dia, estava tão, assim, difícil, tanta luta, que ela não consegue falar nada, a não ser ficar com os lábios, né? Falando só com os lábios. E o Eli passa perto dela e chega para ela e ainda chama ela de mulher embriagada. Você está embriagada, mulher? Ela, não, meu Senhor, eu estou amargurada de espírito. Sabe o que acontece? Alguém amargurado adorando o Senhor. Uau! Consegue entender isso? Alguém que, se emocionalmente você fosse olhar, disse, essa pessoa não tinha capacidade disso, não podia fazer isso. Mas ela estava ali, diante do Senhor. Eu sou amargurada de espírito, porque o meu desejo é ter filhos, eu não tive ainda. Sabe o que acontece? O Eli diz para ela, então vai para casa, porque hoje Jesus tocou em você. Hoje o Senhor tocou na sua vida. E hoje você vai ter filhos, você vai gerar filhos, a sua madre foi aberta, você agora vai viver o plano de Deus para a sua vida. Um toque de Jesus que pode mudar a sua vida por completa. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Sofrimento não traz milagre. Tem gente que está na sofrência. Já viu aquelas pessoas que, ai meu Deus, né? Não traz milagre, gente. A mesma força que você gasta para poder ficar se maldizendo, com sentimentos de culpa e carregando coisas, é a mesma força e energia que você pode gastar para adorar o Senhor. E que, se você adorar o Senhor, você pode atrair um milagre para a sua vida. Meu Deus, eu, se eu fosse vocês, aplaudia Jesus bem forte. É assim. Oh, então, queridos, eu queria dizer para vocês que o ambiente da adoração me coloca num projeto de milagre. O ambiente de adoração me coloca num projeto de milagre. A palavra do Senhor Jesus diz que no meio dos louvores, tem alguém que está lendo a Bíblia aqui mesmo? Aleluia! No meio dos louvores, Deus habita. Gente, e por que a gente não faz isso? Por que a gente não aquece a nossa casa com louvor? Você quer transformação da sua casa? Você quer restauração no seu casamento? Você quer mudar os ambientes onde você está? Pare de reclamar e comece a adorar. Porque a reclamação talvez não vai resolver muita coisa, mas a adoração no ambiente pode mudar aquele ambiente. Encha a sua vida de adoração, para que haja transformação e mudança. É isso que nós precisamos entender. A palavra vai dizer de mais pessoas aqui. Vamos lembrar de Paulo e Silas? Quem é que lembra de Paulo e Silas aqui, lá em Atos 16? A Bíblia vai falar da história de Paulo e Silas. Eles foram presos, chicoteados. Imagina isso, estava falando do Senhor. E foram presos. Tinha motivo de adorar? Tinha, porque eles sabiam quem era Deus. Porque não é circunstância. E a Bíblia vai explicar e falar que naquele momento em que eles começaram a adorar. Olha só, deixa eu ver se eu coloquei esse texto aqui, Atos 16, 25 a 26, vamos lá.
Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, depois de açoites, depois de se espancado. Os outros presos ouviram, e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente todas as portas se abriram. Quantos querem abrir portas aqui? Para aí, você não entendeu talvez. Quantos querem abrir porta aqui? Adore! Adore! O que abre porta é a adoração. Quantos querem sacudir alicerces de prisões que estão, às vezes, amarrando pessoas? Adore. Adoração. Quando você entender isso, você vai ver que isso muda os ambientes. Adoração é o reconhecimento de quem ele é. Ah, mas diante das chicotadas, diante de ser maltratado, mesmo assim, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar a Deus. Adoração atrai a bênção do Senhor. Eu vou adorar pelo que Ele é. Eu gosto muito disso que está ali em Mateus 8,2. Olha só, Mateus 8,2, voltando lá para a história do leproso, diz assim, ele vem pedir para o Senhor, depois de adorar, ele vem e diz para o Senhor assim, ó, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E o Senhor diz o que para ele? Eu quero. Mas ele não botou o Senhor, não botou Deus na parede. Que eu já vi gente querer botar Deus na parede. Já viu gente que bota Deus na parede? O Senhor tem que fazer. Meu Deus do céu. Queridos, não é assim que funciona. Deus é Deus. E você precisa se submeter ao governo de Deus. Não é você que determina o que Deus tem que fazer, é Ele que governa. A gente precisa se submeter ao governo de Deus. Você não é maior do que Deus. Você precisa estar sujeito à vontade de Deus. Agora, quando você entende a vontade de Deus, começa a cumprir o propósito de Deus, então esse homem entendeu que a adoração abriria uma porta, e ele chega humildemente ao Senhor e diz, se o Senhor quiser, me purifica. E o Senhor, então, purifica ele, porque o Senhor vê algo naquele homem. Então, a minha adoração não obriga Deus a fazer nada. Ah, eu voltei para um tempo de adoração agora, porque o pastor falou que se eu adorar, a porta vai se abrir e as coisas vão acontecer. E eu tenho certeza que vai acontecer mesmo. Mas não fique querendo botar Deus na parede, porque a parede não cabe Deus. Porque o meu Deus, ele é maior do que o que você imagina. A palavra do Senhor Jesus diz que a concha da mão de Deus consegue colocar todas as águas do oceano. Será que ele é grande? A palavra de Deus diz que os pés do Senhor estão sobre a terra. Ele faz dessa terra o estrado dos seus pés, onde ele coloca os seus pés para descansar. Então esse Deus, ele é poderoso. O que Deus está querendo falar com isso para nós hoje? É que a sua submissão ao governo de Deus e a sua decisão de buscar o Senhor e adorá-lo vai fazer a diferença na sua vida, transformando a sua vida. Então não importa o que vai acontecer, eu preciso adorar, eu vou adorar. A adoração vai mudar a circunstância. Eu preciso dizer isso para você. Se o Senhor não fizer, Ele é Deus, continua sendo Deus. Nós precisamos entender isso e adorar o Senhor por isso. Eu fui chamado para adorar o Senhor por essa verdade. Então, queridos, quando estou no trono de Deus, eu estou dando comandos espirituais.
as manifestações de Deus, a unção de Deus, mas a primeira presença de transformação sou eu mesmo. Se Jesus está em mim, a presença dele vai extrair tudo aquilo que pode, talvez, anular e tirar-me do centro da vontade de Deus. Então, você que veio hoje para aqui, nessa noite, você precisa receber esse toque que vai mudar a sua vida. Um toque que pode transformar você. Esse toque de Jesus. Eu queria te chamar para que a gente possa adorar hoje. Hoje nós vamos adorar. Hoje o culto é de adoração. É de glorificar o nome de Jesus. E não importa as circunstâncias. Tem alguém com problema aqui? Ainda bem que vocês estão comigo. Eu vou perguntar de novo para você não ficar só. Tem alguém com problema aqui? Gente, tem problema de todo jeito. Né? Seja o que for que você possa estar passando, seja a luta e a guerra que você possa estar enfrentando, eu só posso dizer uma coisa para você: se você crer, se você for para perto de Deus, se você buscar o Senhor de todo o coração hoje, se você entregar a sua vida de todo o coração para o Senhor, assim como aquele leproso, eu fico imaginando isso. Eu fico imaginando aquele leproso, longe do Senhor, isolado, mas ele carregava dentro dele um desejo. Eu quero a cura. Se você tem esse desejo, se você quer ser curado, você precisa falar. E eu fico imaginando ele falando para os outros: ah, é Jesus que vai passar aí? Eu vou lá estar com ele. Ei, você não pode ir não, senão você vai ser apedrejado e vai morrer. Eu já estou morto aqui. Para mim tanto faz. Eu preciso arriscar, porque se eu ficar eu estou morto. Tem gente morta dentro das suas feridas emocionais. E o Senhor está querendo arrancar você hoje. E está dizendo para você: eu preciso começar com você. Eu preciso fazer você sair disso. E se você entende isso, Deus quer mudar a história com você. Presta atenção aqui numa coisa. Escute isso. Lembra do rei Josafá? Quantos lembram? Quantos já estudaram a Bíblia? Uma guerra se estabeleceu. Presta atenção nisso aqui, ó. Uma guerra se estabeleceu. Houve uma luta. Os inimigos estão vindo. Ele vai buscar ao Senhor. E o que é que Deus diz? Fala para Josué: coloca os adoradores à frente. Ah, mas eu tenho um canhão, eu tenho armas poderosas. Ei, esquece isso. Porque às vezes você está querendo lutar com as suas armas, e porque você está lutando com as suas armas, você está sendo derrotado. Eu tenho que falar. Você está querendo lutar com as suas armas, e as suas armas é impossibilidade. Porque onde Deus entra, há transformação e restauração. Onde Deus toca, tudo muda.